Vamos para a nossa harmonia, uma página muito bonita que Dilma trouxe aqui, até colaborando com o estudo, né, Dilma, que ela vai fazer. Então, vamos ver aqui, a página é do nosso livrinho Vinha de Luz. E a lição é de número 2, o título é Vê como vives. Vê como vives. E é uma fala de Jesus. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. E Emmanuel vai falar para nós, né, a reflexão. E ele diz assim: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade por lei. O servidor foi trazido a negócios de obediência e a edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. E assim, meus irmãos, né, certos desse dever que Deus, nosso Pai,
deu a cada um de nós, vamos elevar o pensamento a Ele, para, acima de tudo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã e pedindo que Jesus, nosso mestre, nosso guia, permaneça com todos nós nesta manhã, nos iluminando, orientando, que os bons amigos, a espiritualidade amiga desta casa, essa casa de Fabiano de Cristo, todos os seus trabalhadores estejam aqui neste ambiente, amparando a todos nós, encarnados e desencarnados, mas especialmente orientando, iluminando a nossa irmã Dilma, que fará o estudo desta manhã. Que ela seja envolvida, que ela seja abençoada e receba de todos nós as boas vibrações. Sê conosco, Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a nossa irmã Dilma, que todos, acredito, já conhecem, né? Que eu sempre digo Dilma do Edu, então, que é uma querida, mas eu não posso prolongar, porque senão depois eu me enrolo com ele. Uma querida que vai falar para a gente o tema Não Morremos, a Vida Continua. Muito bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. É sempre com alegria que aqui estou, né? Porque a gratidão pela doutrina espírita é grande demais. Então, ser útil nesta divulgação é obrigação nossa, pelo muito que temos recebido, né? E aí, quando o nosso amigo lá, quietinho, lá no cantinho, olha lá, me dá esse tema, não morremos, a vida continua. A primeira a refletir sobre essa frase aqui fui eu. Meu Deus! Aqui, como ela perguntou, quem está aqui pela primeira vez, não tem ninguém aqui pela primeira vez. Todos nós já ouvimos, né, falar sobre essa imortalidade, mas quando você para refletir, a primeira fui eu, e espero que vocês consigam fazer isso também, que não morremos e a vida continua, eu logo pensei, o que eu estou fazendo da minha imortalidade? Já que houve um investimento tão grande para que eu estivesse aqui. Né? E aí vem todas as pendengas do mundo que me faz sair do quartinho do nada. Porque em alguns momentos da minha vida, eu confesso para vocês, que eu gostaria de ficar lá dentro do meu quartinho do nada, quietinha ali. Quiçá, né, ou quem sabe, já não pensei em debandar de tudo isso que Deus tem me oferecido, essa imortalidade. Então, estar dentro da doutrina espírita já foi tratamento de cara para a dona Dilma, porque desde que eu nasci, vamos dizer, 2, 3 anos, 5 anos, eu não me lembro. Mas daí para frente, muitas pendengas chegaram. Não é só agora, depois de adulta, com os filhos, que a minha avó sempre dizia que filho criado trabalho dobrado, né? Então, as pendengas continuam. E eu me vejo diante desse tema, me alertando, não morremos, a vida continua, sou um espírito imortal, o que eu estou fazendo dessa imortalidade? Como está meu comportamento? A página aqui está dizendo que nós temos que atuar, nós temos que trabalhar em todos os momentos da nossa vida. Porque se a gente partir para o quartinho do nada, aí vai desandar a nossa caminhada aqui na Terra. Então, trouxe essas duas leituras iniciais para a gente ir refletindo, não do que a Dilma fala, mas daquilo que a gente foi pesquisando dentro da doutrina, né?
Para não dizer, é achismo, é o que a Dilma acha. Não. É o que esses espíritos em melhores condições vêm nos trazer para que a gente valorize essa vida que nós temos eterna a partir do momento que fomos criados, né? Porque é uma oportunidade imperdível, porém com tempo determinado para que voltemos para o plano espiritual. Então, estarmos aqui é uma bênção, e temos que analisar cada passo que estamos dando, porque o compromisso maior que nós temos é para conosco mesmo. Chegamos aqui sozinhos e vamos partir daqui sozinhos, mas levando uma malinha, né, um legado. O que eu estou colocando na minha mala com esse tempo que me foi concedido, com tanto amor, com tanto carinho de Deus? Então, a morte física não é o fim, mas apenas uma passagem para a vida espiritual. A individualidade se mantém, quer dizer, seremos nós mesmos, não vamos virar fumacinha, não vamos esquecer quem somos, mas daremos continuidade, porque os corpos são vários, mas a vida é uma só. Então, é uma caminhada, a partir do momento que Deus nos criou e nos ofereceu essa imortalidade, e que, no início, Ele foi nos colocando, né, e nos conduzindo até a hora que teríamos que fazer as nossas conquistas. Tudo planejadinho, organizado, para que nós tenhamos sucesso, né? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, ela nos fala o seguinte: que se deve entender por lei natural? Então, essa resposta nos cerca de fortalecimento, de coragem. A resposta é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. Olha, Deus cuidando de nós. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Tá, desceu um pouquinho a palavra afasta. Então, nós precisamos entender por que é que nós sofremos, por que é que, em alguns momentos, nós queremos nos afastar ou queremos debandar, vamos dizer assim, chutar o balde, como se fala, não vou mais agir dessa forma, não vale a pena, nada dá certo, sou um pobre coitado, um infeliz, cheio de problemas. Mas aí a gente vem com essa colaboração dos espíritos mais evoluídos, nos dizendo: olha, a lei de Deus é para a nossa felicidade. Se nós estamos vivenciando desafios, momentos difíceis, foi porque, em algum momento, nós nos afastamos das leis de Deus. Porque, com essa imortalidade, nós entendemos que estamos tendo um presente, mas tivemos um passado e teremos um futuro. Então, hoje é o nosso presente precioso para construirmos um futuro melhor que deixamos a desejar no presente lá do passado. Né? Nós temos o passado presente dessa encarnação e o passado mais distante, que nós nem lembramos, por misericórdia de Deus. Porque se nós lembrássemos das atrocidades que já cometemos lá atrás, talvez até enlouquecêssemos. Não haveria harmonia na convivência. Nós estamos aqui, né? Eu e a Ana, com tanto carinho há tantos anos, mas quem sabe o que fomos lá atrás, né, Ana? Então, até dentro da nossa família. Quem são nossos filhos? Quem é o meu marido? Quem é a minha mãe que está ali? Não hoje, mas lá atrás. Eu sei quem ele é hoje. Sei mais ou menos, né? Mais ou menos.
Mas tem coisas íntimas que ele não mostra. De repente, lá dentro do coração dele, né? Mas, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Mas o importante é que a gente está conseguindo caminhar juntos. Né? Hã? Ah, me engana que eu gosto. Ele falando que é um livro aberto. Ah, tá bom, é bom, né? Que seja assim, que assim seja. Mas, para essa convivência, né, a gente tem que entender, como espírito imortal, todo esse nosso caminhar. Do ontem bem distante, do ontem nesta, porque nesta encarnação mesmo, eu tenho coisas que eu já fiz, que eu me lembro, e que nem gosto de lembrar, que se fosse hoje, eu não faria de novo. Né? Então, o que eu aprendi na doutrina espírita? Eu não posso voltar atrás, como diz Chico Xavier, né? E passar a borracha lá atrás e tal. Não, eu tenho que construir daqui para frente. E, para construir, tem que ter trabalho. Não se evolui sem o trabalho. Né? Por isso que o trabalho é uma bênção. Lá atrás, eu pensava assim, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu ia torcer o pescoço. Mas não é só esse trabalho para ganhar dinheiro. É, inclusive, esse trabalho para ganhar dinheiro. Mas o teu comportamento nessas várias áreas. Aonde você está sendo útil. Será que você também está sendo útil só para ganhar dinheiro? Porque você pode ser um médico, está sendo útil, não está? Um professor está ganhando dinheiro, mas está sendo útil, não está? Se fizer com excelência o seu trabalho, ciente que você está cooperando com o Criador. Não perder a oportunidade de fazer o melhor, de ser honesto, de não compactuar com falcatruas, apesar do mundo estar esse salseiro que a gente está vendo, que a impunidade existe. Né? Mas a justiça de Deus é perfeita. A do homem deixa a desejar. Mas qual é a nossa postura diante dessa imortalidade nesse mundo que vivemos? Será que nós não somos luzes para contagiar aqueles que estão compactuando com aquilo que não é de acordo com a lei de Deus? Não nos cabe julgar, né? Abrir a boca, condenar, mas nos cabe iluminar com a nossa postura. Porque Jesus, nem os espíritos superiores, botam o dedinho no nariz de ninguém. E nós não podemos agir dessa forma, até para com os nossos filhos. A gente tem que ter essa postura de energia sem colocar agressão. Né? Essa semana mesmo, um sobrinho lá do lado, estava já com 14 anos, chorando, né? Aquele choro grande, de boca aberta, como se fosse uma criança de 5, 6 anos. Aí aquilo me doeu o coração. Eu vi assim, a forma muito agressiva dos pais estarem falando. Né? Às vezes, uma criança dessa, que a gente sabe que não é fácil, que não é anjo, ter filhos não é mole, mas se você não tomar cuidado, se você já conhece Jesus, né, você pode ser responsabilizado lá na frente, se esse adolescente desistir da vida, se sentir desestimulado de viver. Né? Então, a gente tem que estar com os olhos muito abertos, porque a gente está em missão o tempo inteiro. E a gente sabe que fácil não é falar. Né? Eu gosto desse esqueminha aqui, porque o nosso chegar aqui pertence a Deus. Ele é o Senhor da vida. Ele que criou tudo que nos cerca para que o nosso corpo físico fosse alimentado. Nós temos a nossa roupa, nós temos aqui a nossa casa, nós temos o nosso alimento, os nossos remédios, tudo vem da natureza para cuidar do nosso corpo físico, para poder aqui estarmos. E sabemos que não somos só corpo físico, somos um espírito imortal, numa jornada aqui
maravilhosa para brilharmos, a luzinha ainda está muito fraca, mas a tendência é ser espírito de luz. Olha, gente, que coisa, né? A gente chegar a ser um espírito de luz. Pode ser até meio prepotente isso, mas eu quero um dia chegar a ser um espírito de luz, né? Poder ajudar com maior propriedade, não ter esses sentimentos negativos que nos envenenam o corpo e a alma, né? Olha, eu acho que é muito bom ser um espírito de luz, ver as vicissitudes todas e não se arrepiar, não ficar, né, com aquela tristeza, porque confia plenamente que tem, né, esse Pai amoroso no controle de tudo. Então, se Ele cuida do nosso corpo, Ele cuida do nosso espírito, ou o espírito que eu sou. Ele envia, né? Quem que Ele envia? Aqui, ó, nada mais que Jesus. Então, a resposta lá no Livro dos Espíritos está aqui, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Dá até para arrepiar, né? Nossa, como somos amados e às vezes não percebemos. E aí Ele nos envia quem? Jesus, esse Espírito que já fez a caminhada que ora nós estamos fazendo, né? E sabe o caminho, vem nos trazer ensinamentos que irão nos ajudar. Todos nós, abaixo de Jesus, espíritos imortais, que somos nós, alguns já com algumas conquistas, né? Nós sabemos dos demais espíritos que trabalham já diretamente com Jesus, que já estão num país que pudermos, onde estivermos. Efeito da falta de fé. Já falei em alimentar a nossa fé, em estarmos ali com o nosso colchãozinho ali, cheio de conhecimento, de trabalho no bem. Aqui, ó, o efeito da fé. Não tem visão da vida futura. Pensa que a vida é só essa aqui, e aí você deu ruim. Ah, eu amo aquela pessoa, a pessoa me deixou. Deixa eu acabar com tudo. Acontece. Gente que sucumbe porque foi abandonado. Botou a felicidade na mão do outro, e aí, olha só a consequência, ó. Arrependimento. Você chega do outro lado, está vivo. Valeu a pena? Transgrediu a lei de Deus. Vai piorar a situação. Transgressão da lei de Deus e multiplicação das dores. E aqui, ó, o efeito, né, da saciedade. A gente pensa assim, nossa, mas fulano tem tudo. Ah, aquele filho, eu dei tudo para ele. Levei na Disney, dei roupas de marca. Minha vida lá em casa, eu tenho o melhor carro que o dinheiro pode comprar. Tenho o ter. E o ser? Aqui, ó, efeito da saciedade, satisfação nas coisas transitórias. Vamos ter que largar tudo. E eu estou tendo a experiência lá em casa, né, do meu irmão que desencarnou no início do ano. Ele tinha comprado a carrocinha para botar atrás do Fusquinha. A carrocinha ainda está com um pelinho na roda. Comprou parcelado, que ele alugava cadeira, né, de festa, e aí ele botava as cadeiras ali em cima e conduzia. Era mais um dinheirinho que ele ganhava. Estava sempre trabalhando. Ó, está lá. Aí eu olho e falo, ai, meu Deus, ficou para trás. Alguém vai utilizar? Está lá ainda, esperando que algum dos filhos, às vezes nem os filhos vão usar. Né, gente? Mas nós não vamos desistir dos nossos sonhos, vamos fazer, são úteis, mas que isso, né, a gente sabe que vai ter que largar. Tudo que a gente vai ter que largar um dia. A gente não pode ter essa preocupação só com o ter, mas sim com o ser que nós somos e também os que estão à nossa volta. E o materialismo, né? O materialismo, ele não. Onde que está esse aqui? Deixa eu ver, o materialismo. Ah lá, não ao real valor da vida. O materialismo, ele sempre está querendo incutir na nossa cabeça que não existe nada além do corpo físico, né? Acabou. E não é assim.
Aí a gente se deixar levar por esse lado, e muitos jovens, às vezes, debandam, né? Eu não sei o que as escolas aí estão botando na cabeça dos nossos filhos, a gente tem que ficar muito atento. Muita coisa é fake news, mas muita coisa também não é. Eu estou chegando junto, como família, como pai, estou dando qualidade para os nossos filhos, eu estou me aproximando. Por quê? Porque, às vezes, ele está com um comportamento esquisito e eu não estou olhando. Será que não está passando pela cabeça dele em desistir? É um caso a pensar. Tem uma mãe que perdeu um filho recente, que ela disse que era assim, o centro da vida dela, mãe solo, filho muito inteligente, apareceu na televisão e tudo, ela investiu tudo no filho. Estava fazendo faculdade longe, apareceu lá uma dor de cabeça e tal. Ela falou com o filho. Hoje, no dia seguinte, ligaram dizendo que o filho tinha desencarnado. Deu uma meningite lá, daquela de repente que sucumbiu. E ela está falando assim, eu vou escrever no meu peito, ela é cheia de tatuagem, não me ressuscite. Se ela cair, dá um peripaque, daquele que a gente tem que... Ela diz, não me... Entendeu? Botou um seguro no nome de um amigo e disse para o amigo, se eu cair doente, com alguma doença grave, não quero que me trate. Isso é sinal de quê? De sair da vida, né? Tem aqui os vários tipos, alertas sobre desistir da vida. Tem o direto ou intencional, há planejamento, às vezes até com detalhes. E há os indiretos, né? Que a gente já vai propiciando. E nesse indireto também resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica ou ambas. Né? Então, a gente sabe que não pode comer bolo demais. Aí a gente mete o pé na jaca, o açúcar está alto. Aí, se você não se cuida, né, dona Dilma, que adora bolo... Aí, depois, se tinha que viver 80, porque eu já estou com 68, pode ser que eu saia antes, né? Aí, esses aninhos que eu deixei rolar é um pedacinho do suicídio. A gente tem que estar atento até no que a gente come. Antigamente, não tinha dinheiro para comer tudo que eu queria. Agora que eu tenho, pelo menos, para comer o que eu quero, não posso comer tudo. Mas é por aí, é planeta de provas e expiações, você quer o quê, né? Tem que ir contornando a situação. No anterior, eu falei de todos? Falei, né? Então, a dimensão, aqui, a dimensão, acomete crianças, adolescentes, adultos, idosos. Às vezes a gente está velho, vê uma pelanca aqui, um negócio aqui, o cabelo que está branco, que eu tenho que pintar de 15 em 15 dias, ou então passar um lápis aqui porque está ficando branco. Né? Quem pode tomar um negócio no rosto, a injeção, mas não sei o quê, para ficar jovem. A gente pode até fazer, mas sabe que, né, nenhum dinheiro do mundo vai controlar a natureza. Deus fez assim, vamos reclamar com o Criador. Né? Nós podemos nos cuidar, mas sabemos que a idade vai chegar. Mas tem alguns idosos que sucumbem, entendeu? E aí dá ruim para a gente. E o índice maior é dos homens. Olha só. Os homens têm que ter cuidado para não desistir. Nada me abate. E mesmo os que se dizem acreditando em Deus. Então, como é que anda a minha fé? Estou alimentando, estou ali rente, né, com uma religião, não estou falando só da doutrina espírita, estou me enriquecendo interiormente, estou estudando. A casa oferece os estudos, as palestras, né, para a gente ir se fortalecendo. E a dimensão espiritual, a visão médica, aqui, 90% dos casos podem ser prevenidos cuidando da saúde mental. Estejamos atentos aos sinais. Então, se a gente vê alguém que está numa situação de agressividade,
de desequilíbrio. Às vezes tem necessidade de ir a um psiquiatra, porque a gente não adoece só do pescoço para baixo, é do pescoço para cima também. E o medicamento vai nos ajudar, com certeza. Lógico que com orientação médica, porque a gente tomar de orelhada só porque fez bem para um ou para outro está errado, tá? Então, tem a dimensão espiritual, esse vazio interior. Na transição planetária, a espiritualidade nos manda informações que a saúde mental seria afetada, por tudo isso que a gente está vendo aqui a nível de Brasil e de mundo, tá? Conhecimentos superiores é que fortalecem a alma, prover a vida externa e interna, pois a interna nos protege do frio das vicissitudes. Então, a gente tem que cuidar do externo, do ter, vamos dizer, o cuidado, mas principalmente do espírito que somos. E aqui eu já falei. E aí a prevenção, prevenção. Identificar os sinais como mudanças repentinas de comportamento, ou uso de frases como eu não aguento mais, eu prefiro estar morto, ou os outros serão mais felizes sem mim. Isso aí já é um sinal grave. Se a gente ouvir alguém com esses comentários, antena ligada, para ver se consegue ajudar. Então, ouvir, acolher, conduzir. Se a gente ficar recriminando, aí a pessoa se fecha, aí não fala mais nada e pronto, né? Buscar a ajuda de um profissional da saúde, como um psicólogo ou psiquiatra. Tratar adequadamente doenças como depressão, esquizofrenia, caso existam. A maioria precisa de medicamento, né? A prevenção espírita, prece, passe, estudo, trabalho no bem, diálogo fraterno, esclarecimento doutrinário a espíritos obsessores, entre outros. Porque a gente sabe que a gente tem companhias espirituais que, quando a gente abre brecha para aquilo que não é saudável, aí vem aqueles espíritos que querem mais ver o circo pegar fogo, né? Então, a gente sabe dessa interferência espiritual. Se possível, está vendo? Imprescindível tratamento espiritual. Às vezes estão fechados até para isso. Mas, se for conosco, que estamos sentindo essas situações, a gente correr para o tratamento espiritual, tá? Então, a calma está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. A calma é a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade. Então, essa serenidade é que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Entender, né? Porque está aqui, a calma e a resignação são importantes para você entender isso aqui, ter essa confiança, que vai gerar uma serenidade. Porque quem está nesse quadro de desistir, ele está fora dessa serenidade, né? E aí a doutrina, encerrando, ela fala para a gente que a vida é o quê? É entendida como um processo contínuo, essa vida perene, que transcende o corpo físico, não se extinguindo com a morte. Então, sabemos dessa imortalidade, sabemos dessa lei de causa e efeitos, que nós só colhemos aquilo que plantamos, não se sabe quando plantamos, mas estamos aqui colhendo. Não vou ler tudo, porque senão não vai dar tempo. O corpo é um instrumento, as situações é um processo, e a vida no corpo é uma grande oportunidade que Deus nos oferece. E essa aqui, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Olha o nosso tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. É responsabilidade total, é o presente nas nossas mãos na construção do futuro. E Jesus nos fala isso. Olha que imagem bonita. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é um convite à coragem e à esperança, mostrando que as dificuldades são partes da jornada terrena e que a superação é possível, através da fé e a prática do bem. Tem que ter trabalho, gente. O amor tem que estar em ação. Deus está sempre cuidando de nós.
E aí o Setembro Amarelo está aí. As flores amarelas, exalando energia, tem o sol com essa luz toda, mas a luz de Jesus é maior do que essa luz do sol que nossos olhos materiais podem ver. Nós somos de Deus. E Deus é amor. Então, Ele nos envia esse espírito de luz para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E aí, a nossa colaboração é essa. Valorizemos a vida, honremos esta grande oportunidade que nos é dada com tanto amor. Então, Deus está cuidando sempre de nós. Somos muito amados. E aí encerramos, se possível, botar a música em 2 minutos. Vamos lá, vamos colocar para encerrar esse chamado, para que nós valorizemos essa imortalidade que recebemos, e é sempre no nosso dia a dia, não é aqui dentro da casa espírita só, não, mas lá fora. Aqui nós recebemos todo esse conhecimento que a terceira revelação nos traz, né, para que tenhamos entendimento, para vivermos aqui o melhor possível com os recursos que temos. Não nos é pedido além do que podemos trabalhar, além das nossas forças, mas que dentro das nossas forças haja o esforço para fazermos o melhor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhão. Os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito, não. E arrogantemente a gente diz, não acredito, não. Ninguém pode dar responsa ante a ilusão que andou submetendo o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue, não. Vida é depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado neste corpo onde você está, cê nem imagina o trabalhão. Os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito, não. E arrogantemente a gente diz, não acredito, não. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue, não. Vida depois da vida, questão de dimensão.
na canção te toca. Cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse ledo engano, pois morrendo irei viver. Muito lindo, né? Muito lindo. Vamos agradecer a Dilma, né? Que, como sempre, com muito carinho, com muita sabedoria, né? Traz para todos nós. A gente até gostaria de ouvir de novo, né? Mas não pode. A hora não deixa, né? E traz assim para a gente, né, um tema, como ela falou no início, né, que às vezes é duro a gente falar sobre isso, né, Dilma? Mas nos trouxe com todo o carinho dela. E eu escrevi uma palavrinha aqui que ela falou durante o estudo, né, só para lembrar a todos nós e a mim mesma, né, esforço, né? Sem esforço aqui na Terra não vai. Né? Então, a gente tem que colocar na cabeça que tem que se esforçar. Todo dia, Deus dá a oportunidade, né? Que é o novo dia. E cabe a nós, com o nosso esforço, vencer todas essas vicissitudes, né? Tendo fé, porque não é fácil para ninguém, né? E Jesus disse lá que não seria fácil, né? Então, a gente tem que se esforçar, porque é isso que o homem de bem faz, né? É o esforço para domar as más tendências que a gente traz, né, de lá de trás. Então, é todo dia um pouquinho, não é da noite para o dia, mas a gente consegue, tá? Vamos nos esforçar, e o estudo está aí mesmo, né, para ajudar. Então, assim, nós vamos encerrando, agradecidos por mais essa oportunidade. Convido a todos para nós fazermos uma pequena prece, que dará por encerrada essa primeira parte, né, dos trabalhos de hoje, e depois teremos a segunda parte, que são os passes. Todo mundo aguarde nos seus lugares, que a nossa irmã Dilma irá conduzir aqueles que desejarem tomar o passe individual. E assim, agradecidos a Deus, nosso Pai, que, na sua infinita bondade, nos permitiu estarmos reunidos aqui nesta manhã, nessa manhã de estudo tão agradável, falando desse tema tão importante, o valor da vida, dessa vida que Deus nos deu, como mais uma oportunidade de nos melhorarmos, de progredirmos na nossa evolução. Sejamos gratos a Deus e, principalmente, a Jesus, que veio para nos orientar, para nos inspirar, para trazer o seu Evangelho, que é o guia nessa nossa caminhada aqui pela Terra. Vamos todos, ao sair daqui, levar em nossos corações e em nosso pensamento todos esses ensinamentos, para que no dia a dia possamos praticá-los e colocá-los na nossa vida, na nossa casa, com os nossos familiares, nossos amigos e nossos vizinhos. E assim, Deus, nosso Pai, te agradecemos a espiritualidade amiga que esteve presente aqui conosco, dizendo, graças a Deus, que assim seja.